Ontem tivemos a primeira apresentação do ILA-X, um concurso de conteúdo promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, em formato TEDx, com o associado Gustavo Ribeiro e com a abertura da associada Amanda Vieira, que brilhantemente pontuou que, pela porta estreita do ILA-X, passam apenas os seus vencedores, e o seu prêmio é ter a oportunidade de encantar, motivar e inspirar vocês. Nietzsche, lá no século XIX, embora fizesse vários discursos da filosofia pessimista, nos trouxe uma frase interessante sobre propósito de vida. Nietzsche diz assim: demore o tempo que for para descobrir o que se quer da vida. Porém, após descobrir, não recue ante nenhum pretexto, pois o mundo tentará te dissuadir. Ou seja, demore o tempo que for para decidir, mas no instante em que você tomar a sua decisão, não recue. Por quê? Porque o mundo tentará te dissuadir, ou seja, haverá vários motivos o tempo inteiro para que você deixe para trás os projetos que começou. E um só para você seguir em frente, que é chegar onde você realmente quer. E aí a gente cai num ponto interessante que nos leva ao Líderes do Amanhã. Quando a gente fala de zona de conforto, aquela zona de conforto é um espaço gostoso de estar. Só que fora dela existe a chamada zona do medo. E o que é a zona do medo? Justamente tudo aquilo que eu olho fora daquilo que eu já sei fazer. Ao ultrapassar a zona do medo, eu entro na zona de aprendizagem. Ou seja, o aprendizado é aquilo que está depois do medo, depois de dar o primeiro passo, e as coisas começam a ficar mais claras. É ali que aparece, por exemplo, a zona do aprendizado, e depois da realização. O Instituto Líderes do Amanhã provoca a todos a dar esse passo, a sair da zona de conforto e da zona do medo, para chegar até a zona do aprendizado. E é por isso que o processo seletivo do Instituto Líderes do Amanhã está aberto, com inscrições até o dia 15 de novembro. E certamente muitos aqui estão pensando, será que eu faço, será que eu não faço? O que me espera lá? Uma coisa eu te garanto, o que te espera é o próximo passo depois da zona do medo. E depois dele, também te espera a zona de realização, onde você começa a encontrar sentido e propósito para tudo que faz. Mas Nietzsche nos lembra, hein? Não tenha a menor dúvida, não faltarão motivos para você desistir. Mas aquele que é convicto do que faz, segue, independente dos motivos para parar. Por isso, provoque-se, arrisque-se também. Ouse ir lá no stand e conhecer o processo de seleção do Instituto Líderes do Amanhã. Quem sabe você vai estar aqui com a gente, fazendo parte desse evento no ano que vem. O Instituto está depois da zona do medo. E lá, eu te garanto, só existem coisas boas. Por isso, hoje, também para contar uma história de altíssima inspiração no Instituto Líderes do Amanhã, eu convido o segundo grande momento do ILA-X, o grande Alberto Vieira, associado 3 do Instituto Líderes do Amanhã e gerente executivo de operações na Suzano. Quando foi a última vez que você enfrentou o desconhecido? Bem, eu vim contar a história de um garoto. Um garoto que nasceu numa cidadezinha interior de Minas Gerais. Uma cidade inspirada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. E esse garoto via da janela da sua casa o trem. E aqui literalmente o trem, não um trem de mineiro. E esse garoto perguntava, para onde vai esse trem? Qual será o seu destino final? Essa curiosidade, juntamente com o apoio de amigos e familiares, amigos como Gustavo Ribeiro, que esteve aqui ontem nesse palco, familiares como minha esposa, os meus pais, a abrir portas do desconhecido, a enfrentar a zona do medo, a mudar o rumo da sua vida. Há um ditado que diz que os navios estão seguros nos portos, mas não foi para isso que foram feitos. É um mar revolto que faz um bom marinheiro. Ou melhor, as locomotivas estão seguras nas estações, mas é preciso seguir viagem. E esse garoto que vos fala hoje decide pegar a sua mochila, pegar a sua bagagem e seguir rumo à zona de aprendizagem. Bem, com 17 anos, eu saí de casa, eu queria estudar. Meu pai falava,
não tenho nada para deixar para você. O que eu posso fazer é te incentivar a estudar. Meu pai, como técnico eletricista, me incentivou a fazer engenharia. Decidi, passei em engenharia elétrica na Universidade Federal de Viçosa. Logo nos primeiros dias na universidade, enfrento uma situação inusitada. Eu não sabia mexer no caixa eletrônico. O que acontece? Eu bloqueei o cartão que minha mãe havia me dado. Olho para o bolso, tinha R$2. Foi o suficiente para comprar um pacote de miojo e alguns pães. Tive que me aprender a dar o braço a torcer, a pedir ajuda de amigos e me virar sozinho. Isso me fez crescer como indivíduo. Até que chegou o momento de fazer intercâmbio. Mas não intercâmbio de ir para fora. Esse trecho ferroviário chama intercâmbio, quando você muda o rumo. Eu queria mudar de curso. E aí eu teria que enfrentar meu pai. Queria ver o filho engenheiro eletricista. Falei, meu pai, eu quero mudar de curso. Decidi, apesar do desconforto, me tornei, formei, graduei, primeiro engenheiro da família, primeiro graduado da família, formei em engenharia de produção, quanto orgulho. Logo já me via trabalhando nas minhas raízes de mineiro, na mineração, na siderurgia, e passo no programa trainee da Gerdau, grande siderúrgica brasileira. Já me via procurando casa para morar em Ouro Branco, próximo da usina de Aço Minas, até que sou convidado para um novo desconhecido. Sou convidado a mudar o rumo. A Gerdau me convida para ir para o setor florestal da Gerdau. A floresta, o que o engenheiro de produção vai fazer no meio da floresta? Mal sabia eu a relevância e a pujança desse setor para a economia brasileira. Decido ir e me mudo para Três Marias, no interior de Minas. Lá chegando, começo a aprender minhas habilidades, e aprendo que minhas habilidades de planejamento, de controle, de custos, de PCP, de logística, muito poderiam agregar a esse setor. E cresço a ponto de me tornar um executivo, já quase num cargo gerencial dentro de uma multinacional. Já vi um belo horizonte pela frente. Bem formado, bem casado, com família estável, um bom emprego, com MBA, uma boa empresa. Até que surge um novo convite. Um novo convite ao desconhecido. Sair do setor de siderurgia e ir para o setor de papel e celulose. Mudar rumo. E aí acontece um fato inusitado. Meses após minha esposa procurar emprego em Belo Horizonte, não conseguia, ela chega para mim numa sexta-feira, fala, amor, consegui um emprego, começa segunda-feira. Eu brinco com ela assim, falo, não vai não. Sorria, nós vamos para a Bahia. E depois a gente negociar, a gente toma a decisão, vamos. Fui convidado para ir como coordenador de planejamento logística para o setor de celulose na Suzano, na unidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia. E aí, chegando naquela operação, logo encontro uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Havia uma dívida de 35 milhões de reais que me colocaram responsável por cobrar essa dívida. E resolvo fazer daquele problema uma solução, fazer daquele limão uma limonada. Por que não cobrar essa dívida em prestação de serviço? Criar pequenas transportadoras locais que abasteçam a fábrica, e assim a gente cria um modelo de negócio que gira a economia de Tabatã, de Teixeira de Freitas, de São Mateus. Chamo o Sebrae para desenvolver essas empresas, e hoje 100% do abastecimento da fábrica de Mucuri é feito com pequenas empresas locais que geram valor compartilhado e transformam a economia local. E houveram outras pedras no caminho também. Lembro da greve dos caminhoneiros de 2018. Imagina um processo logístico onde diesel responde por 40% dos custos. E, de repente, você tem o processo de diesel parado de abastecimento. E vem, por que não criar um posto da própria empresa? Por que não criar um posto de combustível e a gente comprar diesel direto dos fornecedores? E assim fizemos um posto de combustível dentro da própria empresa, dentro da Suzano. E esses outros projetos me levaram para o cargo de gerente de operações logísticas, responsável pelo abastecimento da fábrica de Mucuri. Você já deve imaginar o que vem à frente. A nova porta. Um novo convite ao desconhecido. Sou convidado a ir para a unidade de Aracruz, após um processo de fusão entre duas grandes empresas, entre Fibra e Suzano, assumir uma fábrica, abastecimento de uma fábrica multimodal, antiga, complexa e com abastecimento ferroviário, rodoviário
uma cadeia de suprimentos complexa. E aquele garoto que queria descobrir o destino do trem, agora só não conhece o destino do trem, como também passa a ser responsável por uma operação ferroviária, responsável por 25% do abastecimento da fábrica de Aracruz. E aí vem, nos primeiros meses, um desafio da diretoria. Alberto, é preciso reduzir 30% da operação ferroviária. Poxa, mas logo a operação ferroviária? Junta um time de especialistas e a gente decide fazer um projeto de melhoria contínua e a gente mostra o contrário. Era necessário aumentar a produção da ferrovia. E assim a gente consegue aumentar a produtividade dessa operação em 40%, saindo de 1 milhão de toneladas anos para 1,4, com os mesmos ativos, com o mesmo time. Um baita resultado. Esse e outros projetos me levaram para um próximo cargo, a ser gerente executivo de operações no Suzano, ser head de operações florestais, ser responsável por um processo de colheita florestal de 14 milhões de metros cúbicos. É como se a gente colhesse todo dia a área de 270 maracanãs, com mais de 150 equipamentos florestais, responsável por operação logística de mais de 500 carretas, mais de 500 vagões, manutenção florestal de equipamentos de mais de 800 equipamentos. Operação em 3 estados, Espírito Santo, Bahia e Minas. 4.500 pessoas e um budget de 1,5 bi. É isso mesmo, 1,5 bi. O garoto que queria desbravar o mundo venceu. Logo começo a pensar. Logo vem a clássica pergunta das noites de Drummond e Itabirano. E agora, José? Como cuidar de um business dessa magnitude? Lembro da minha jornada, que sempre foi necessário energia. E energia é não ser espectador, é ser autor, é pegar a caneta nas suas mãos e escrever a sua própria história, é construir a sua jornada, construir os seus rumos. É necessário também direção. E direção na gestão, para mim, passa por equilíbrio. Equilíbrio entre rotina e inovação. Entre rodar um negócio e transformar o negócio. Run the business and change the business. Rotina é melhorar a produtividade de cada veículo todo dia, garantir a produtividade da colheita, garantir a produtividade da logística. Inovação é criar o maior veículo florestal do mundo. Um hexatrem, um veículo de 6 composições, 200 toneladas. Mas não se preocupe, esse veículo não roda em rodovias. Mas aí havia um desafio, uma pedra no meio do caminho, ou melhor, uma BR no meio do caminho. O Estado diz, você não pode atravessar a BR-101 com esse veículo. Eu falo, tudo bem, eu faço um túnel embaixo da BR-101. O Estado vem e diz, mas você não pode fazer um túnel na BR que liga o Sudeste ao Nordeste, impactando a via, parando as operações. Eu falo, tudo bem, eu faço um túnel sem parar a BR-101. Projeto entregue, túnel feito, maior túnel liner do Brasil. Provavelmente, se você saiu do Espírito Santo e foi para a Bahia, você passou em cima desse túnel e nem sequer percebeu. Hoje, tiramos 30 mil viagens por ano com essa operação e responde por 30% do abastecimento da fábrica de Mucuri. Um baita projeto. Já fizemos o 2º túnel, aumentando a produção. Já começa a pensar, qual será a próxima porta já a ser aberta? Mas aí começa a pensar, será que isso é suficiente? Ser um executivo de sucesso? Começa a pensar, qual que é a locomotiva que move as pessoas? Qual é o motor do mundo? O que me move enquanto indivíduo? Abro uma nova porta, uma nova zona de conforto. Instituto Líderes do Amanhã. Debates e ciências que outrora eram desconhecidos passam a iluminar a escuridão. Um blow in my mind. Passa a entender por que aquele cartão eu não consegui desbloquear. Tive que rodar 4 horas de distância para desbloquear um cartão, porque era de um banco estatal. E toda vez que o Estado entra onde não deve, há ineficiência. Passa a entender também porque aqueles R$2, eu não posso comprar nem mais um pacote de miojo. Porque toda vez que o Estado intervém na economia, há um processo inflacionário
que é a perda de valor no tempo. A perda do valor da moeda no tempo. Entendo também, como o Adriano falou ontem aqui, porque há poucas ferrovias no Brasil, para um processo burocrático, intervenção estatal, que foi mitigado recente com o marco ferroviário, mas ainda há muito a ser feito. Mas houveram aprendizados mais relevantes. Primeiro, entendo que mais importante do que a energia do gestor, é necessário a força de vontade do indivíduo livre. E aqui o homem enfrenta um dilema. Ou ele colhe os frutos do seu trabalho como indivíduo livre, ou ele vive como parasita, dependendo da mente e do trabalho de outros. Um segundo aprendizado, imagine uma situação, uma estação ferroviária, lotada de pessoas, várias pessoas embarcando, desembarcando, múltiplos destinos, e você está ali nessa estação, do lado de uma pessoa que você admira, ou melhor, do lado de uma pessoa que você ama muito, profundamente. E essa pessoa embarca nesse trem e não volta mais. Você dá o último abraço nessa pessoa. Estou falando da perda da minha mãe ano passado por Covid. Essa perda trouxe reflexões profundas para a minha alma. Minha mãe dizia, de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? É necessário ter propósito. Quanta gente a minha mãe transformou. Eu ando pela minha cidade, várias pessoas falam, sua mãe fez isso por mim, me ajudou, me transformou, me incentivou. E hoje eu carrego esse legado dela, de transformar a minha vida em primeiro. E através dessa transformação, transformar ao meu redor. Isso é ser estrela do mar, é se regenerar a cada desafio, é se multiplicar. E isso é propósito. Poder exercitar meus valores livremente. Isso é felicidade. Vida, liberdade e felicidade. E assim sigo. Lembrando daquele garoto que queria desbravar o mundo, que hoje escuta, que ouve homens armados nada além do que sua visão. Empreendedores, desbravadores, criadores, que lutaram, mas alcançaram a vitória. E assim sigo a minha jornada, abrindo portas do desconhecido, mudando rumos da minha vida, de um executivo de sucesso, de um gestor com muita energia e direção, que entrega e que transforma o negócio, mas mais do que isso, um indivíduo que valoriza a vida, a liberdade, a felicidade, enfrentando o desconhecido. Muito obrigado. Muitos aplausos para Alberto Vieira!